Deus, não há como descrever tua grandeza e o teu poder. Não há outro igual a ti, não há. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele sim. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele sim. Eu vou descer pra Deus aparecer. Oh, glória a Deus. Deus, não há como descrever tua grandeza e o teu poder. Não há outro igual a ti, não há. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço. Por quem? Por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele sim. Eu vou descer pra Deus aparecer. Vamos dar glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória para todos sempre. Amém. Para todos sempre. Amém. Oh, glória. Que maravilha, irmãos, saber que esse Deus habita em meio aos louvores, e toda a honra, toda a glória pertencem ao Senhor. Amém? Oh, amados, que bom estar de volta. É uma alegria muito grande poder compartilhar as coisas de Deus com o seu povo. Amém? E hoje temos louvor, temos mensagem da palavra e depois uma oração por todos os pedidos feitos aqui durante a programação, durante a live, para que o Senhor possa tomar providência como Ele já tem tomado em muitos lugares por aí, irmãos. Nós temos recebido testemunhos de pessoas até que não estão aqui conosco, estão em outros lugares. Amanhã a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Amanhã é sábado, é dia de testemunhar, amém? Mas amém que nossa irmã Charisma Tomé está conosco. Deus abençoe, Charisma, seja bem-vinda mais uma noite na presença do nosso Deus. Nosso irmão Keitel Reis, a graça e a paz, meu irmão, para você, para a Carol e toda a família. Meu irmão Edivaldo Francisco, também a paz do Senhor para você, meu irmão, e a toda a sua família também. Deus abençoe também você. Irmã Marisete Barros, graça e paz para ti também, minha irmã. Nossa irmã Creuza Silva,
paz, minha irmã, do Senhor Jesus para você. Vovó Aldenice Lira, paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe. Inalda Barbosa, graça e paz, minha irmã Inalda. Deus continue te abençoando em nome do Senhor. E meu irmão Renato de Almeida, lá de São Paulo, a paz para você, meu irmão. Que Deus possa fortalecer a tua fé nesta noite mais e mais. Confia no Senhor, espera nele e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Nossa irmã Marisete Barros, Deus abençoe também, a paz. Kika, Tomé e Yasmin estão conosco nessa noite. Deus abençoe. Também conosco Thaís Melo, presbítero Júnior e diaconisa Ana Rosa. Deus abençoe esse trio maravilhoso e abençoado. Saudade dos irmãos, hein? Estamos juntos, irmãos. Vamos em frente, que o Senhor é conosco por onde quer que nós andarmos. Também conosco nossa irmã Maria do Carmo da Silva Oliveira, a paz do Senhor. Ah, nossa irmã Maria, ali. Saudade também da irmã, mas logo, logo, viu? Logo, logo, os irmãos fiquem em oração, porque vamos ter uma reunião aí com as autoridades do município e vai ser então resolvida essa questão da volta das igrejas, viu? Eu peço aos irmãos que fiquem em oração. Por esse dia nós teremos dando alguma notícia aos irmãos sobre a possibilidade ou não de voltarmos com os cultos presenciais, amém? Por enquanto vamos ficando aqui na bênção do Senhor Jesus. Bete Almino, graça e a paz, Bete, Deus abençoe você e toda a sua família. Nosso irmão Elson Oliveira, paz do Senhor, meu amado, Deus abençoe você, Gleice e as meninas aí, essas bênçãos que o Senhor tem usado para a glória do seu nome. E nossa irmã lá de Camaragibe, viu, pastora Selma, Claudinete Travassos, trabalhou com a pastora Selma há muitos anos ali na promotoria em Camaragibe, a irmã em Cristo. Deus abençoe você, Claudinete, estamos juntos, em nome do Senhor. Nossa irmã Creuza Silva. Amém. Estamos orando por nossa irmã. Ah, irmã Creuza, estamos em oração por você, viu? No final vamos orar de novo, viu? Fica tranquilo que o Senhor está contigo por onde quer que andares. Irmã Marisete Barros, Deus abençoe minha irmã. Eu te dou glória, esse louvor de Nani é bênção, viu? Cante aí em casa com toda a sua família, em nome de Jesus. Muito bem, mais alguém? Ah, nosso irmão Pedro Veras, pastora Selma. Pedro Veras está conosco, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. E irmã Zizi Veras, né? Deus abençoe esse casal que nós conhecemos aí da igreja, de muitos anos. Também conosco, quem mais? Paula Queiroz. Boa noite, Paula. Seja bem-vinda. Deus te abençoe nesta noite, que a palavra do Senhor toque no teu coração poderosamente. Muito bem, amados. São muitas pessoas. Ainda cabe mais um, viu? Ah, aqui é bênção, viu? Não é Rexona não, mas sempre cabe mais um. É só você clamar pelo Senhor nessa noite, porque Ele é autor e consumador da tua e da minha e da nossa fé. E eu quero cantar esse louvor que fala pela fé. Que a tua fé cresça nesta noite, meu irmão, minha irmã. Em nome do grande e poderoso. Pela fé posso enxergar, pela fé posso clamar, pela fé posso tocar, pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim.
estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim pela fé. Pela fé, pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, pela fé. Não há muralhas que fiquem de pé diante de mim. E estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé, olhai para Jesus, o autor e consumador da tua, da minha e da nossa fé. Oh glória! Que maravilha esse louvor do André Valadão, né? Uma bênção. Glória a Deus. Deus tem levantado muitos levitas, homens de Deus, pastores, cantores também, né? Se eu fosse aqui falar só de um, cometeria injustiça. Tem muita gente talentosa no reino. Olha que coisa linda, né? O que Deus tem levantado nesses últimos dias. Jovens, idosos, pessoas talentosas, gente realmente que está sendo usado pelo poder do Espírito Santo em suas vidas, em nome de Jesus. Mais pessoas conosco nesta noite. Deixa eu ver aqui. Eita. Muito bem. Gleice Aguiar conosco. Nossa irmã Iraneide Leão. Iraneide Leão. Deus abençoe Iraneide. Irmão Renato também. O Renato está conosco. Já vi aqui. Figueiredo. Simone Figueiredo, a nossa levita. Ah, rapaz, não vi ela aqui, ó. Deve estar com Marbisson. Marbisson, eita. É uma pena, hein, Simone, não poder te ouvir aqui, tu louvar, aí eu compro com violão e não consegui ainda concatenar isso aí, né? Vamos ver aí, vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria. Iraneide Leão conosco também. Muita gente, pastora. É porque aqui é rápido, viu? A gente vai por um nome, já vem outro. É uma bênção, viu? Mas é muita gente, graças a Deus. Vamos continuar. Aqui, Simone, agora encontrei Simone Figueiredo. Oh, Simone, que pena que você não pode estar aqui para louvar o Senhor conosco. Isso aqui, ó, eu gosto muito diante do trono. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, com profundas riquezas, fundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, de Deus, de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, todos juntos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém, amém, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Diga mais uma vez, mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Que maravilha esse louvor, né? Antigo, diante do trono. Que bênção, né? Eu não tenho a voz daquela moça, porque ali realmente é uma voz, né? É uma voz maravilhosa. A voz daquela irmã, Valadão, né? Uma bênção, realmente ela canta muito. Ela e Nívia Soares também, eu gosto muito. São pessoas talentosas realmente, viu? Não tenho o que dizer. Amados, estamos aí mais pessoas conosco. Suzana Lúcia, graça e paz. Elisângela Cordeiro de Souza, Deus abençoe Elisângela. Quem mais conosco, pastora? Tá vendo? A Elisa Santos, olha aqui, a Elisa. Elisa, Maria José, que é Maria José Mazé lá de Mazé. Gravatar. Eu acho que eu vi o nome dela por aqui. Maria está conosco, ela é de Gravatar. Também seja muito bem-vinda. Muito bem, pastor. Olha, a Ivanise está vendo também, junto com Simone, viu? Glória Ô, benção. Olha a Ivanise aí. a Deus. Deus abençoe, Ivanise. A paz, minha irmã. Estamos juntos, estamos firmes aí. Amém. Elisa Santos e meu querido presbítero Flávio Henrique também aí. Um abraço para ele. Glória a Deus. Ela está mandando a paz para você, viu? Amém. Viu, pastora Selma? Amém. Irmã Ivanise. Amém. Elisângela. Quem mais? Suzana. São muitas pessoas. São essas. Muito bem, amados. Daqui a pouquinho vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho aqui um louvor para cantar.
Muitas vezes as portas se fecham, né? E nós não entendemos por que a porta se fechou. Mas Deus, Ele, quando permite que uma porta se feche, é porque Ele abre outra. E às vezes até melhor, né? E esse louvor do Josué Rodrigues fala sobre portas. As portas que Deus abre na nossa vida. Não somente no nível material, mas também no nível espiritual. A porta do louvor, a porta do evangelismo na palavra, a porta da adoração, a porta da cura. Oh, glória! Jesus falou, eu sou a porta. E quem entrar por mim, salvar-se-á, porque entrará e achará pastagens. Oh, glória! Quero que você escute essa letra desse louvor. As portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero o que dele não procede. Bem sei o que prefiro, nem sempre é o melhor para mim. Nem sempre, oh não, oh não. As portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero o que dele não procede. Bem sei o que prefiro, nem sempre é o melhor para mim. Nem sempre, oh não. Oh não, oh não. Há outras fontes que não vêm do Pai das luzes. As soluções que surgem não me consolarão. E que outras mãos dispensarão de graça, amor e paz. Abrindo e fechando são portas que orientam no tempo certo e como Ele escolheu para mim. Prossigo em seu caminho, confiando em suas palavras. Os que nele esperam jamais se cansarão, jamais se frustrarão. Oh, portas abertas, as portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero o que dele não procede. Bem sei o que prefiro, nem sempre é o melhor para mim. Nem sempre, oh não. Há outras fontes que não vêm do Pai das luzes. As soluções que surgem não me consolarão. Que outras mãos dispensarão de graça, amor e paz. Abrindo e fechando são portas que orientam no tempo certo e como Ele escolheu para mim e para ti também.
prossiga em meu caminho, confiando em suas palavras. Os que nele esperam jamais se cansarão, jamais se frustrarão. Oh, oh, aleluia, glória a Deus. As portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Oh glória! Que bênção, amados. Que Deus continue abrindo as portas, né? Como diz o hino, se fechar a porta, às vezes Deus está querendo abrir uma porta melhor para mim e para você, amém? Sempre aconteceu isso conosco, não foi, pastora Selma, na igreja? Quando a nossa igreja lá no antigo templo, os irmãos se lembram? Que as portas se fecharam para nós devido à calamidade, foi calamidade também. Mas Deus abriu outra porta para nós. Hoje estamos lá, hoje em nome de Jesus. E ficaremos até quando Deus permitir, amém? Então Deus abençoe a todos. E agora eu quero convidar a pastora Selma para trazer a mensagem da palavra de Deus ao teu e ao meu coração. Fica ligado que Deus vai continuar falando com você, amém? Amém, pastor. Amém, pastora Selma. Amém, pastor. Amém. Deus abençoe. Amém, para fazer as anotações. Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e boa noite a todos os que estão hoje aqui, mais uma vez na presença do Senhor, para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua voz. O pastor me chamou, eu estava ali fazendo anotação dos pedidos de oração, para que nós pudéssemos, no final do culto, orarmos por cada um dos irmãos que aqui se encontra. E, amados, eu estou percebendo que a transmissão está dando umas travadas. Eu creio que os irmãos também devem estar percebendo isso. Mas se tiver, amados, e se a voz e se o som ele estiver perfeito, não tem nenhum problema. O importante mesmo é que o Senhor, Ele fale conosco e que todos nós possamos ouvir a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Amém? Amados, hoje eu quero falar de uma coisa. Até poucos dias atrás o pastor também começou a falar sobre esse mesmo tema, mas é um tema que é necessário que falemos, que continuemos a falar, porque é a certeza da nossa vitória. Na verdade, amados, o segredo da nossa vitória. Eu quero falar sobre fé, a realidade invisível. Fé, a realidade invisível. Porque, amados, eu quero trazer para os irmãos essa palavra hoje. Amados, o pregador, aquele que ministra uma palavra como um professor, antes de trazer a mensagem, antes de falar do tema para todos os que aqui estão, já passou pela escola de Deus. Na verdade, nós reproduzimos o ensino que o Senhor tem transmitido para todos nós ao longo das nossas vidas. E mesmo assim é na vida do pregador, na vida daquele que fala da palavra do Senhor. Um dia, quando eu me converti, no dia em que o Senhor me chamou, eu tinha 16 anos de idade, e nesse dia, amados, eu, como todos os irmãos, e a maioria dos irmãos que aqui se encontram,
Eu me sentava nos bancos da igreja e ali eu ficava recebendo do Senhor. Como é bom, amados, nós recebermos do Senhor. Como é bom, amados, nós termos essa possibilidade de nos assentarmos e ali ouvirmos da parte do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para nós, os seus segredos para as nossas vidas. Mas, amados, eu me lembro muito bem, isso há mais ou menos uns 15, 16 anos atrás, eu estava em culto de oração. E nesse culto de oração, o Senhor falou especificamente para mim: Selma, a partir de hoje, eu vou falar diretamente com você. Amados, aquilo foi muito forte, foi muito audível na minha vida. E a partir daquele dia, amados, o Senhor começou a me levar por um lugar secreto, um lugar de conhecimento da sua palavra, um lugar de oração, de adoração. E eu comecei verdadeiramente a ouvir a voz do Senhor, muitas vezes audível. Nem sempre, amados, a gente ouve dessa forma tão perto, tão próxima. Mas em alguns momentos, principalmente momentos assim, que o Senhor tem um propósito muito definido, o Senhor, Ele fala comigo de uma forma muito audível, muito audível. É como se eu pudesse ouvir os irmãos. Se os irmãos perguntarem: como, pastora? Como, Selma? Eu digo: olha, eu não sei, eu sei que eu ouço a voz do Senhor. É como se algum sussurro aqui estivesse sendo trazido aos meus ouvidos. É uma presença muito forte, amados. Durante as madrugadas, esses dias, eu tenho me agradado muito, me alegrado muito no Senhor. Por quê? Porque eu tenho tido a oportunidade, amados, de nesse momento de pandemia, ter mais liberdade para, durante as madrugadas, me levantar em oração. E eu fico aqui na sala e eu falo com Deus. Essa semana, por 2 vezes, eu vi praticamente o dia amanhecer, e é muito bom quando você se entra na presença do Senhor, porque na presença do Senhor, verdadeiramente, é uma renovação das nossas vidas. E muitas vezes o Senhor fala. Em alguns momentos eu passo a madrugada toda e o silêncio do Senhor, ele é assim visível, mas mesmo assim no meu coração eu sinto a presença de Deus, porque a presença do Senhor, ela é sentida em nossas vidas constantemente. Algumas pessoas podem dizer: mas isso daí não é delírio? Não. E por que eu digo que não é delírio? Porque verdadeiramente acontecem. São coisas que acontecem. E por esses dias, amados, o Senhor me deu uma revelação muito grande. Uma coisa assim que o Senhor havia falado comigo há quase 2 anos atrás, que aconteceria. E, amados, essa semana, da semana passada para essa, se tornou real. Se tornou real. E aí, então, as pessoas envolvidas nesse sonho, nessa revelação, nessa mensagem que o Senhor me proporcionou, as pessoas estavam: será que é da vontade de Deus? E as pessoas, eu disse: faça teste. A pessoa fez o teste. Depois que as pessoas, assim, Deus testificou na vida dessas 2 pessoas, aí então, eu não cito os nomes, amados, porque eu não tenho autorização. E aí, quando o Senhor concluiu e as pessoas disseram: não, verdadeiramente Deus confirmou. Aí eu me sentei com essas 2 pessoas junto com o pastor e eu disse: olhe, há 2 anos atrás eu tive essa revelação em sonho. E eu contei exatamente o que iria acontecer, e essas pessoas encheram seus olhos de lágrimas e disseram: então nós não temos mais nenhuma dúvida. E nós vamos verdadeiramente entrar por essa porta que se abriu. Aleluia, glória a Deus. E, amados, essas coisas nos encantam. E por esses dias o Senhor tem me presenteado com a sua presença e com as suas revelações. E hoje eu disse ao pastor que eu entrei em um lugar
e o Senhor abriu assim um véu e me deu uma revelação. Eu vi uma coisa assim tremenda na minha frente. E, amados, eu quando falava com o pastor, o Senhor disse: diz para o meu povo que creia naquilo que eu falo aos seus corações, que creiam nos seus sonhos, que creiam nas promessas, porque Ele é verdadeiramente Deus e Ele faz. E Ele não faz somente o que a gente está pedindo, amados, Ele faz abundantemente mais daquilo que nós estamos pedindo ou que nós pensamos em nossas vidas. E, amados, aquela visão que eu tive, ela me trouxe uma alegria muito grande do Espírito. Uma alegria assim que é como se você estivesse sendo, sabe, renovado pelo Senhor. A palavra é essa, a renovação do Senhor em nossa alma, em nossa vida e os sonhos de Deus para as nossas vidas. E quando o Senhor falou aquilo, foi no café pela manhã, eu disse: Senhor, eu vou falar sobre o teu invisível, a realidade que aos meus olhos não existe, mas que na tua mente já está tudo muito claro. E eu quero falar aqui para Ana Paula, quando nós conversávamos hoje, essa palavra foi muito forte também na minha vida. E foi como se Deus estivesse confirmando que essa palavra hoje vai levantar vidas, que essa palavra hoje vai mover corações. Pessoas que estão aqui nos ouvindo, porque eu estou sentindo isso, e eu sei que isso o Espírito Santo de Deus testifica também na vida de cada um dos nossos irmãos, cada um dos nossos amigos que aqui está. Então, essa palavra é uma palavra de renovo. E do mesmo jeito que o Senhor me renovou a minha alma, o meu espírito e os sonhos que Ele já havia dito a mim, já tinha me revelado. Nesse momento eu comecei a sentir como se Ele já tivesse totalmente concretizado. Na tua vida, hoje, o Senhor também te diz: eu estou renovando as tuas esperanças. Nós vamos falar de fé. O texto áureo sobre a fé se encontra em Hebreus no capítulo 1, ou no capítulo 11, me perdoem. No capítulo 11 de Hebreus, dos versículos 1 ao 3, é o início. Logo em seguida vem o desdobramento da palavra fé, ou seja, da revelação do que seria a fé. Amados, a palavra do Senhor diz que a fé é a certeza. Eu vou transmitir exatamente como está na minha versão, porque eu gosto muito dessa versão, que ela é muito clara. Para os nossos dias atuais, ela diz assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Amados, na minha ótica ou na minha interpretação, o que aqui o escritor do livro aos Hebreus diz a fé é uma certeza de que algo não visto é verdadeiro, ainda de que a esperança se tornará realidade. É exatamente isso que o escritor aos Hebreus nos declara, que a fé, ela produz uma certeza no nosso coração. A fé produz na nossa mente uma visão de algo que não existe, materialmente falando, mas que no mundo espiritual, ou que no mundo, ou que na nossa mente, pelo Espírito Santo de Deus, já existe. Na verdade,
A fé é aquele sentimento, é aquela certeza de que tudo vai dar certo, de que os nossos planos e as nossas esperanças, elas não serão frustradas. A fé, ela abre os nossos olhos espirituais e ela mostra aos nossos olhos algo que tem por detrás de uma cortina, é apenas uma sombra, mas aquilo dali, essa fé sobrenatural, ela faz com que venha à existência, se transforme em realidade. Somente para a gente tentar compreender por quê? Porque todos os homens, eles são dotados de credulidade. Nós cremos, amados. Nós cremos em várias coisas. Eu creio que amanhã o dia vai nascer. Eu creio que pela ordem natural das coisas, a minha filha, ela vai me dar um neto ou uma neta. Por quê? Porque essas são as coisas naturais. Eu creio quando eu entro numa faculdade que eu vou me formar e eu vou conseguir um emprego. E aí, amados, nós vamos crendo, por quê? Porque as circunstâncias nos levam para essa realidade. Ou seja, no mundo natural, toda ação tem uma consequência, tem uma reação. Tudo que nós fazemos vai produzir um fruto. Se eu plantar um caroço, uma semente de jaca, vai nascer uma jaqueira. Mas se eu plantar milho, vai nascer um pé de milho, um milharal. Ou seja, nós sabemos que tudo que nós fazemos, isso é a lei da semeadura, é uma lei universal. Essa lei diz que tudo que o homem planta, o homem colhe. Então, amados, no mundo natural, nós cremos, nós temos certeza de que aquelas coisas que nós estamos fazendo, elas vão chegar a um denominador, a um final. Mas acontece, amados, que quando muitas vezes nós, no meio da nossa jornada, nós nos frustramos, porque os nossos sonhos ou aqueles nossos projetos, eles não produziram o resultado que nós imaginávamos. Quando vêm as frustrações, vem uma série de sentimentos, sentimento de derrota, sentimento de tristeza. Muitas pessoas não conseguem superar as suas vidas, não conseguem superar as dores emocionais que as frustrações nos causam. Muitas vezes nós estamos pensando que uma circunstância ela vai me trazer um resultado e daqui a pouquinho nós percebemos que o resultado não foi bem aquele que nós estávamos esperando. Então, amados, a nossa crença, a nossa fé ou a nossa certeza no mundo natural, ela tem essas limitações. Por quê? Porque o mundo natural, ele tem muitas implicações. Na verdade, amados, nós começamos a fazer um concurso, quem fala em concurso, ou então quem está na faculdade, mas nós não imaginamos que junto conosco existem várias outras pessoas que estão naquela mesma carreira e somente um vai vencer. Mas essa fé daqui que está se falando é a fé sobrenatural. Amados, essa daqui é uma fé que nós não conseguimos explicar. Na verdade, essa fé é a fé que é falada em Romanos, no capítulo 4, pelo apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a circuncisão. E para falar sobre a circuncisão, ele foi buscar a história de quem? De Abraão, o pai da fé. E, amados, como essa fé de Abraão, até hoje, testemunha em nossos corações. Como essa fé de Abraão, até hoje, produz nas nossas vidas algo sobrenatural. E aí, o que é que diz Paulo lá em Romanos, no capítulo 4, a partir do versículo 15? É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos os que têm fé como
a que teve Abraão, pois ele é o pai da fé. É o pai de todos os que creem. Conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu por quê? Amados, eu gosto muito de porquês. Porque os porquês são os fundamentos sobre os quais nós estamos lançando as sementes da nossa vida. E ele diz assim: por quê? Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Amados, que palavra linda. Traz a vida aos mortos e cria coisas do nada. Aqui fala, amados, de todas as nossas impossibilidades. Tudo aquilo que a gente olha e que a gente não acredita que a gente possa alcançar um dia. Nós não acreditamos que aquilo possa vir a ser uma realidade na nossa vida sob a lente humana, sob os olhos humanos, segundo a nossa visão natural das coisas. E ele ainda diz mais: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. Amados, essa palavra dita aqui por Paulo é aquela que se encontra em Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 13, ou é no capítulo 12, amados. Tem aqui o capítulo 12, na verdade, amados, no capítulo 15, que diz assim, versículo 4. Imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo. Será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou-o: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. Amados, olhando para as circunstâncias da vida de Abraão. Quem foi Abraão? Abraão, com 70 anos, é lá no capítulo 12 de Gênesis, com 70 anos. O Senhor diz a Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, por teu intermédio. Abençoarei todos os povos sobre a face da terra. E lá embaixo, no versículo 7, então apareceu a Abraão o Senhor e lhe prometeu: à tua descendência darei esta terra. Amados, qual foi a reação de Abraão nesse momento? Ouvindo de Deus uma palavra, um homem com 70 anos de idade, com a esposa estéril, que era Sarai, aqui ele ainda era Abrão. Sarai, uma mulher estéril. O Senhor aparece a Abrão e diz: Abrão, olhe, chegou o momento da tua independência aos 70 anos de idade, da tutela do teu pai e do meio da tua parentela. A partir de agora, é somente você e eu, Abraão. A partir desse momento, eu te chamo, eu te convoco, mas eu te convoco debaixo de uma promessa. Eu te convoco debaixo de uma aliança. Eu farei de ti
uma nação tão poderosa, que todas as nações da terra serão abençoadas por você. E aqueles que te amaldiçoarem, eu me comprometo a não abençoar, porque a minha bênção vai repousar sobre você, sobre a tua descendência, sobre a tua posteridade. Amados, aquele homem imediatamente ouviu aquela voz. Aquele homem saiu numa época em que não se ouvia a voz do Senhor como hoje se ouve, em que não havia uma Bíblia, que não haviam testemunhos, a não ser uns poucos testemunhos lá de Noé e daquilo que havia acontecido. Mas era um momento em que a humanidade ela estava ainda vagando e não havia uma presença tão forte de Deus, com tantos feitos como hoje nós vemos se disseminar dia a dia. E mesmo assim achamos muitas vezes difícil crer nas promessas do Senhor. E aí, a partir desse momento, o Senhor começa a andar com Abrão. E nessa caminhada com Abrão, o Senhor, ele todo o tempo vem renovando com a Abraão essa promessa. E aqui continua Paulo, diz assim: e a fé de Abraão e a sua fé não enfraqueceu. Embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. E aí, amados, é exatamente quando chega esse momento dessa conversa de Abraão com o Senhor, e ele diz ao Senhor: Senhor, como é que vai ser tudo isso? Como é que eu vou chegar a esse... Como é que vai acontecer? Como é que eu vou passar por essa situação? E como é que vai se cumprir na minha vida essa promessa? E aí, o Senhor diz no capítulo 15, não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Mas quando, amados? Depois que Abraão é afastado de Ló, naquele momento, ele não tem uma sensibilidade diante de um tio, que já não é um homem mais jovem, mas mesmo assim esse homem vai em socorro de Ló, quando Sodoma e Gomorra, ou aliás, quando Sodoma e Gomorra, ela é atacado pelos reis, por 3 reis. E Abraão vai lá socorrer a Ló. E aí o Senhor se agrada tanto daquela atitude, daquele desprendimento, daquele coração puro daquele homem, daquele compromisso que aquele homem tem, independentemente do que acontece, independentemente do que as pessoas faziam com ele, e ele estava ali sendo fiel. E o que é que acontece, meus amados? O Senhor aparece novamente a Abrão e diz: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Aqui, amados, eu vejo um Abraão ou um Abrão com os mesmos sentimentos que nós temos na vida. Ele diz assim: contudo, Abrão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo, um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. E naquele momento vem a revelação do Senhor e diz: não, Abrão, quem vai ser o seu herdeiro é um filho nascido, legítimo, da tua mulher que tanto tu amas. E ele ainda diz: vai lá para fora e faz o seguinte, olha para o céu, contempla esse número imenso de estrelas, pois assim será a tua descendência. Amados, como nós, Abrão, naquele momento, precisou do Senhor, uma palavra que pudesse consolar a sua caminhada, fortalecer a sua caminhada. E ele diz assim: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Naquele momento ele creu,
Mas mesmo assim, o Senhor disse: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. E aí vem Abrão. Amados, eu me encanto com o diálogo de Abrão com o Senhor. Ele diz: Senhor, como é que eu posso saber que todas essas coisas vão acontecer? Era como se ele estivesse dizendo assim: como vão acontecer? Porque se antes ele disse, é a primeira referência, amados, de que, como Abraão creu, aquilo foi-lhe imputado como justiça. E aí eu quero falar um pouco de justiça. O que é justiça diante de Deus? É o direito. O que é o direito? É, diante do Senhor, aquilo que já foi construído e que ele já determinou, que ele já assinou em nosso favor e que vai cumprir, porque ele é o juiz dos juízes, ele é o Senhor justiça nossa. Essa é a justiça de Deus, é a lei, é aquilo que o Senhor já determinou, é a sentença ao meu e a teu respeito, é a declaração do Senhor ao meu e ao teu respeito, é aquilo que o Senhor disse, já está sentenciado, já está firmado, e agora eu passarei a executar na tua vida a minha promessa. E o que é que nós vemos aqui, amados? O Senhor diz assim: olha, você vai me apresentar um holocausto, vai fazer um sacrifício. E, amados, segundo a palavra do Senhor, a ordem do Senhor, Abraão, ele construiu um altar e colocou aquele sacrifício. Amados, que fé! Que tolerância, que perseverança, que confiança daquele homem na palavra de Deus. Porque Deus falou com ele: faz o sacrifício, apresenta o sacrifício, que eu vou falar contigo e eu vou te revelar. Abraão prepara, coloca no altar. No entanto, amados, o que é que acontece? Passou-se todo o dia. E no dia que aquilo estava passando, o que é que aconteceu? As aves de rapina tentaram pegar todo aquele holocausto que ali estava. Abraão passou um dia inteiro espantando aqueles animais. Amados, eu fiquei imaginando Abraão no deserto, esperando o Senhor voltar para lhe revelar aquilo que já estava proposto. E lá no deserto, aquelas aves de rapina, naquele sol, no calor, durante todo o dia, e aquele homem ali protegendo aquilo que estava preparado para o Senhor, a sua oferta para o Senhor. E, amados, diz a palavra do Senhor que quando caiu a noite, em um sono profundo, a palavra do Senhor diz que homem nenhum pode ver a Deus, mas Deus se revelou num sono profundo, numa nuvem escura, e revelou a Abraão como seria. Amados, é linda a expressão do Senhor e é lindo como Deus não engana o seu povo. Amados, a palavra do Senhor diz assim: pede-me que eu te darei as nações por herança. Ele diz assim: clama a mim que eu te responderei, que eu te anunciarei as coisas grandes e firmes que tu não sabes. Na nossa jornada, amados, nesse mundo, nós que cremos no Senhor, recebemos de Deus uma palavra, uma promessa. Essa palavra, essa promessa, ela vai se cumprir, mas no meio dessa jornada, muitos eventos, muitos imprevistos, é como se nós estivéssemos subindo um monte e o vento fosse muito forte, quisesse nos derrubar. Então, amados, nós temos que ter uma força sobrenatural e nós precisamos ter um alvo, nós precisamos focar, nós precisamos crer e nós precisamos acreditar que Deus vai nos levar para o cume daquele monte. Glória a Deus por isso. Mas, amados, nessa caminhada, o Senhor chega, Ele renova as nossas forças, Ele renova a nossa fé, Ele nos traz essa palavra, que é uma palavra que diz assim: continua, não desiste, continua firme na tua fé. E o que foi que o Senhor falou nesse momento? Sabe com toda certeza, Abraão, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. E será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Contudo,
Eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão, aleluia, livres, levando muitas riquezas. Tu, porém, gozarás uma velhice abençoada. Morrerás em paz e serás sepultado e irás reunir-te com os teus pais no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para estas terras, para Canaã. Porquanto não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Aqui é a justiça de Deus. E o Senhor termina: aos teus descendentes dei esta terra desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates e todas aquelas terras ao derredor. Amados, nós vimos aqui o Senhor falar para Abraão sobre a peregrinação do seu povo. Foi exatamente quando Jacó foi peregrino, Isaac foi peregrino, quando os filhos de Jacó saíram peregrinando até o Egito. Lá no Egito, terra estranha, exatamente como o Senhor aqui havia advertido, alertado e informado a Abraão. Abraão precisava ter essa certeza. E o Senhor falou: amado, quer ter uma resposta? Peça a Deus, que Deus não está surdo não, Ele fala conosco, ainda hoje. Qual é a nossa petição? Qual é a nossa preocupação hoje? O que é que nós estamos em dúvida? O que é que Deus... o que é que tanto nos inquieta? O Senhor diz assim: fala comigo que eu tenho a resposta para a tua vida, eu tenho a resposta para a tua alma e a minha palavra vai se cumprir porque eu sou fiel e sou verdadeiro. Então aqui ele falou também sobre a escravidão no Egito. Ele determinou o tempo. Amado, tem um tempo determinado para todas as coisas na minha e na tua vida. Na vida de Abraão foram 20 anos depois. Abraão foi chamado a 30 anos depois, Abraão foi chamado aos 70, aos 100 anos ele teve o filho da promessa, mas a palavra do Senhor nos diz aqui que em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. É exatamente o que Paulo fala. Na verdade, ele se fortaleceu e com isso, deu glória a Deus. É exatamente aquilo que nós falamos ontem, da armadura de Deus, fortalecendo-nos no Senhor e na força do seu poder. Nós sabemos que o poder de Deus, ele vai entrar e ele vai se aperfeiçoar onde? Na nossa fraqueza. A fraqueza de Abraão era exatamente a sua mulher não poder gerar um filho. E o poder de Deus, ele bateu exatamente, ele liberou a bênção exatamente, ele curou a esterilidade de Sara. E Sara se transformou numa alegre mãe de família. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque Abraão creu na promessa. E aí diz, Abraão, Paulo conclui, estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isto, por sua fé, ele foi considerado justo. Amados, durante muito tempo da minha vida, eu não conseguia compreender o que era ser considerado justo. Por muito tempo da minha vida, eu também não conseguia entender essa palavra que fala, porque ele creu, ele foi justificado pela fé. Ser justo, exatamente, e quando eu comecei a meditar, é como uma sentença judicial. Existe o direito. Alguém vai perante o juiz, pede ao juiz o seu direito, mostra o seu direito ao juiz, e o juiz vai julgar. Quando o nosso direito ele é bom, é a linguagem que nós usamos, o juiz, ele assina e diz assim, está aqui, essa é a tua sentença, esse é o teu alvará, essa é a certeza de que o teu direito é justo. E é exatamente o que Paulo aqui diz, por sua fé, ele foi considerado justo. E como ele foi considerado justo, o Senhor carimbou, e até hoje, a descendência de Abraão, ela é firme e poderosa na terra.
E o Senhor diz que o herdeiro prometeu seria o seu filho, e nós vemos lá na frente uma caminhada do Senhor até o momento em que nasce Isaque, o filho da promessa. E amados, uma coisa que muito me alegrou hoje é ver que Deus, ele repetia e ele confirmava na repetição das nossas falhas o seu poder. Isaque se casou com uma mulher também estéril, e ele orou, clamou ao Senhor, e o Senhor abriu o ventre da sua mulher, Rebeca. Lá na frente nós vimos Jacó, se casou com Raquel, a mulher que ele amava, e aquela mulher clamava, e não apenas aquela mulher clamava, mas também o próprio Abraão, o próprio Jacó também clamava, amados. E o que é que aconteceu? O Senhor abriu a madre também de Raquel. Amados, era como se o Senhor estivesse confirmando, dizendo: tudo é o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Na verdade, o Senhor sarou a esterilidade da sua nação. Aleluia. Amados, desde o momento em que nós entramos no altar do Senhor, o Senhor sara a nossa esterilidade. E a nossa esterilidade, ela está na nossa falta de fé muitas vezes. A nossa esterilidade está muitas vezes dentro das nossas impossibilidades, naquilo que a gente não pode fazer, naquilo que nós olhamos e dizemos: aos olhos humanos, isso jamais acontecerá. A lei, Paulo fala também sobre a lei, porque a lei, amados, ela determina um direito. Mas quando, amados, existe um propósito de Deus, Deus muda, porque ele falou lá através do profeta Daniel, ele muda tempos e estações, tira reis, coloca reis, para mostrar que o poder é dele. Todas as coisas estão concentradas nas mãos do Senhor. Amados, nós podemos fazer planos, mas a determinação vem do Senhor. A palavra certa vem do Senhor. É por isso que é necessário, quando nós desejamos fazer algo, nós buscarmos a presença do Senhor e pedirmos ao Senhor: Senhor, entra nesse negócio comigo. Senhor, abre esta porta para mim. Senhor, muda a minha história. Amados, quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, confiamos nele, sabemos que ele conhece até mesmo os desejos mais profundos dos nossos corações. Ele é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, que são pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Quando nós entregamos essa finalidade ou esse desejo do nosso coração em suas mãos, amados, o milagre acontece. O milagre já começa a ser desenhado nos anais do céu. Aleluia, glória a Deus por isso. E, amados, o que me chama muito a atenção na história de Abraão é exatamente esse contraste entre a lei natural e a lei espiritual. É exatamente isso que o escritor aos Hebreus fala, que o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Mas não vemos como? No mundo material. Amados, essa fé sobrenatural, ela contrasta, ela se choca com o mundo natural. Existem muitas pessoas que eu já ouvi muitos, inclusive nós muitas vezes falamos, nós temos o pé no chão, precisamos ter o pé no chão. Mas, amados, a palavra do Senhor diz que o povo de Deus, ele vive pela fé. E se nós não conseguimos viver pela fé, se nós não cremos, nós não podemos agradar a Deus, porque aqui mesmo, no livro dos Hebreus, ele fala: é impossível agradar a Deus sem crer. É necessário que todos aqueles que entram no altar, todos aqueles que buscam ao Senhor,
creiam que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que nós estamos pedindo ou pensando. Por quê? A nossa mente é muito limitada, amados. A nossa mente é limitada pelas circunstâncias físicas. Por exemplo, estamos vivendo num momento em que as pessoas estão impedidas, inclusive, de trabalhar. E nós olhamos, a primeira coisa que nós imaginamos, meu Deus, como eu vou trazer a sustento para minha família? O Senhor está te dizendo nessa noite, se você crê, eu faço da boca de um peixe um depósito bancário e trago para você o recurso que você precisa para pagar o seu tributo. Eu faço com que uma noite inteira de pescaria, sem nenhum peixe, se transforme já no raiar do dia, no início do dia, se transforme na maior pescaria da tua vida. Tu crês? Eu creio. Porque eu já vivi isso, amados. Eu já vivi a multiplicação sobrenatural do Senhor. Eu faço que uma multidão faminta possa ser alimentada com três pães e 2 peixinhos, 7 pães e 2 peixinhos. Ou seja, o Senhor faz o sobrenatural acontecer na nossa vida quando nós cremos. Mas para que isso aconteça, o que foi que Jesus fez quando Ele multiplicou das 2 vezes os pães e os peixes? Ele apresentou a Deus e Ele abençoou. Amados, quando nós entregamos ao Senhor e pedimos, Senhor, abençoa o trabalho das nossas mãos. Senhor, abençoa o pouco de azeite que eu ainda tenho na minha botija e a pouca farinha da panela que eu ainda tenho. Senhor, vem me abençoar. Eu preciso do teu socorro. Amados, naquele momento, o Senhor chega e o Senhor multiplica. Só que tem uma coisa, quem vive com os pés no chão não vai ver o milagre. Por quê? Porque não acredita que Deus é o Deus do sobrenatural. Deus é o Deus do sobrenatural. Por quê? A lei humana, ela diz o seguinte, uma mulher estéril não pode ter filhos. A lei de Deus, aquela que está no mundo espiritual, diz: uma mulher estéril terá um filho pelo meu poder. Por quê, amados? Porque Deus o quer. Quando Deus quer, não tem quem peça. Maria, uma moça virgem. Havia um plano de Deus. Isabel, uma mulher idosa. Zacarias, um homem idoso. Todos 3 viviam no altar do Senhor. E foi no altar do Senhor que Zacarias teve a revelação de que sua mulher daria à luz a João Batista. Foi no momento em que Maria menos esperava que o Espírito Santo a envolveu e disse: Maria, tu serás a mãe do Salvador. E ela disse: como posso eu? E o Senhor muito claramente diz: não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Amados, o que Deus quer fazer, Ele faz. Vou contar uma história. O pastor, ele em alguns momentos já orou e Deus já fez coisas assim inacreditáveis. E os nossos irmãos que aqui estão, eles com certeza podem confirmar e testemunhar, na verdade é testemunhar esses milagres. Um dia o pastor resolveu fazer com todos os jovens da igreja um show ou um louvor aqui na beira-mar de Olinda, num dos lugares mais movimentados no sábado à tarde. É um lugar onde tem muitas crianças, muitos pais estão passeando e ali o pastor saiu com todos os levitas, com os nossos jovens e foi louvar. Amados, nesse dia começou a chover, mas uma chuva que não queria passar. E o pastor disse: vamos pela fé. E ele chegou ali e levantou as mãos para os céus e disse: Senhor, estamos fazendo aqui a tua obra, detém essa chuva. E, amados, vinha o nosso irmão Leonardo de Recife para participar. E eu estava aqui em Casa Caiada, que é exatamente onde tem a igreja. Amados, creiam, não choveu em Casa Caiada.
Choveu em Recife, na caminhada do irmão Leonardo, mas ali em Bairro Novo, no meio, entre uma e outra nuvem, o Senhor mandou que as nuvens se afastassem, e enquanto não terminou o louvor da nossa igreja ali naquele lugar, aquelas pessoas estavam ali, foram abençoadas, aquelas pessoas ouviram aquele louvor, as crianças continuaram brincando, porque o Senhor deteve as águas e não choveu somente naquele lugar. Isso é para quem crê. Isso é só para quem crê. E nós cremos, amados. Por quê? Porque nós cremos pela fé. Então é o impossível aos olhos humanos. E como é impossível, muitas vezes nós não pedimos. Nós não vamos dialogar com o Senhor, nós não vamos declarar no mundo espiritual: Senhor, eu creio que Tu és poderoso para fazer isto, e não apenas isto, Tu és poderoso para fazer muito mais. Amados, nós estamos mais envolvidos com as nossas circunstâncias materiais, humanas, do que com o poder de Deus que opera em nós, com esse Espírito Santo que aqui no meu coração, no teu coração, testifica que Deus pode todas as coisas. Eu vim hoje aqui para te dizer que Deus não vai deixar a tua esperança ser frustrada, porque Deus não engana, porque Deus fala, Deus cumpre. E quando nós dizemos, eu creio, Senhor, o Senhor simplesmente diz, eu agora vou te segurar nos braços, entrega teu caminho, espera, não se desespera, mas espera em Deus. Aleluia, glória a Deus. E é exatamente isso, amados. Eu fiz aqui quando eu estava meditando, eu fiz aqui um texto e que diz assim: a lei representa a ordem natural das coisas debaixo do céu. Tudo é regido por uma lei. Leis físicas, leis químicas, leis humanas, mas a fé representa a ordem espiritual e se concentra no mundo espiritual. Pela lei natural das coisas, Abraão e Sara não teriam filhos e não tiveram no tempo certo. Sara era estéril, então era necessário que o tempo confirmasse a incapacidade de Sara para gerar filhos, pela lei natural das coisas, de se tornar mãe, para então a fé produzir frutos. E, amados, o que mais me alegra, e isso Paulo fala com muita propriedade em Romanos, a partir do capítulo 8. A promessa foi para Abraão e Sara, mas até hoje ela nos alcança. O fruto da fé, amados, ela gera, ele é reproduzido de geração em geração. E é como uma árvore. É como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que na estação própria dá o seu fruto, que nunca vai ser abalada. Por quê? Porque o tronco, isso fala das nossas famílias, o tronco, Abraão e Sara. O fruto que produziu Isaac, um ramo. Daquele ramo, o fruto que foi produzido, Esaú e Jacó. Do ramo de Esaú e Jacó, os frutos que foram produzidos, as 12 tribos de Israel. E das 12 tribos de Israel, uma multidão incomparável. Porque Deus falou que aquele casal, que aquele homem, teria tantos filhos, que nem a areia do mar e nem as estrelas dos céus poderia até mesmo reproduzir o número. Sabe o que é que nós queremos dizer? O que é que o Senhor diz aqui? Que a fé que habita no nosso coração vai abençoar muitas vidas. Que a fé que está entre nós, ou que nós produzimos, que o Espírito Santo de Deus, eu quero corrigir, o Espírito Santo de Deus produz em meu coração, ela vai gerar frutos e mais frutos e mais frutos e mais frutos, porque por essa fé vidas serão abençoadas. Isso, mais uma vez, eu digo
que o Deus faz é para mim, para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, para os filhos dos meus filhos. É para abençoar a cada irmão, é para abençoar a cada vida, é para abençoar a cada vizinho, é para derramar a bênção sobre todos os povos, porque até hoje todas as nações são abençoadas pela fé de Abraão. Um homem simples, um homem que aos seus olhos jamais seria pai, que o que ele podia contar com muita tristeza no coração é que um servo damasceno, Eliezer, pudesse herdar os seus bens, porque era o costume da época, deixar para o seu servo. Mas o Senhor disse, não é o propósito que eu tenho na tua vida, Abraão, porque a tua vida vai ser bênção para vidas. Sê tu uma bênção, ou tu és uma bênção. Agora, pois, amados, nós precisamos decidir dos dois caminhos, ou a bênção ou a maldição. Foi exatamente o que o Senhor falou para Josué. E o que é que nós vemos, amados? A bênção de Deus repousa sobre todos aqueles que creem que Ele é Deus. E ainda hoje, por essa fé, nós temos a certeza de que a Canaã celestial nos aguarda. Pelo Espírito Santo de Deus nós estamos aqui e nós sabemos que essa promessa de Abraão, ela nos alcança. Mas nos alcança por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos co-herdeiros dessa salvação. Somos co-herdeiros dessa promessa. Somos co-herdeiros com Abraão dessa tão grande salvação. Glória a Deus por isso. Amados, tudo que nós precisamos é crer. Eu tenho me alegrado muito, amados, porque eu tenho recebido muitas mensagens. Eu quero de novo fazer um apelo. Vamos, amados, tentar colher pessoas, inscrições para o nosso YouTube. Por quê? Porque muitos irmãos não têm Facebook e é difícil. Aqui a transmissão pelo Facebook é bem complicada. Se nós conseguíssemos fazer pelo YouTube, seria bem diferente. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa amiga que trabalhou comigo também. E essa pessoa, ela disse, como eu queria que fosse no YouTube, porque eu não tenho Facebook. Isso me moveu o coração. Eu também hoje recebi uma mensagem, que não foi hoje, eu recebi já há 2 ou 3 dias, mas hoje foi que eu conversei com ela, a nossa irmã Marisete, que aqui está, e a nossa irmã Marisete, ela disse, pastora, eu tinha um sonho de fazer um curso, mas quando eu comecei a lhe ouvir, e teve um dia que o pastor falou aqui, disse, faça teologia, eu fiz teologia. Ela disse que ela está hoje morando em Sergipe, e em Sergipe ela não tinha condições de fazer o curso que ela queria fazer. E naquele dia o Senhor falou ao seu coração e ela disse, eu vou fazer teologia. E eu vou fazer teologia porque eu quero, pastora, falar desse amor de Deus. Amados, são os frutos que nós estamos gerando. São os frutos da pandemia. Amados, a nossa igreja nesse ano é exatamente o ano da colheita. E você é uma colheita do Senhor. E nós vamos plantar, nós vamos continuar plantando. Eu quero profetizar na tua vida que tu também semearás sementes produtivas, sementes abençoadas, de frutos maravilhosos e que produzirão a 10, a 100 e a 1000, a 30, a 60 e a 100. Amados, Deus vai multiplicar os frutos da tua sementeira. Então somente creia. Creia no sobrenatural. Não olhe mais para as coisas desse mundo. Não olhe mais para as possibilidades humanas. Olhe para o poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que nós tenhamos a capacidade de compreender que Deus, Ele faz. Ele alimentou Elias com um corvo. Ele abriu, Ele fez uma fonte amarga virar numa fonte doce.
Ele fez codornizes no deserto, amados, se entregarem nas mãos do seu povo que sentia necessidade de alimento. Ele abriu o mar vermelho. Ele fez de Raabe uma mulher que todos ignoravam e que todos rejeitavam. Fez uma das ascendentes de Jesus Cristo. Fez de uma virgem uma mãe, a mãe do Messias. Aleluia, glória a Deus. E quantos milagres nós poderíamos dizer aqui que Deus fez. Amados, se os irmãos que não me conhecem ouvissem o meu testemunho, os irmãos entenderiam o motivo pelo qual eu digo creia que Deus vai fazer. Porque eu sou um milagre. A minha vida é um grande milagre. Eu sou um milagre nas mãos do Senhor. A minha vida, a minha casa, a minha família é um milagre. E Deus vai fazer o milagre que tu tanto precisas. Eu quero terminar, amados, com uma canção que o Senhor fala muito alto ao meu coração, através dessa canção. É uma canção de um rapaz chamado Leandro Borges, que fala Deus e eu. Você pode olhar no YouTube, eu não vou cantar, que eu não me atreverei. Eu ainda não tenho fé suficiente para cantar na frente dos irmãos. Mas eu vou declamar a parte que mais me encanta, nessa música que mais toca. Não conte os teus maiores sonhos para ninguém. Não mostre a sua ferida para quem não tem remédio para curá-la e forças para te erguer. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre a sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só para Deus. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram, são grandes demais para você. Eu me lembro de Rodrigo. Quando falei onde queria chegar, amados, essa é a história da minha vida. Me disseram, pare por aqui, não valei. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse, vá em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele diz aqui, Leandro, eu digo, Selma, prossiga, eu te fiz para ser uma vencedora. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus, descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora? Eu vou chorar para Deus, vou contar tudo para Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar para Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje, é Deus e eu e mais ninguém. Amém? A partir de hoje, é Deus e você e mais ninguém. Cante para Deus, conte para Deus, confie em Deus, que o teu Redentor vive e Ele se levantará sobre a terra e te concederá o desejo do teu coração. Amém? Conte só para Deus. Rodrigo, me ajuda aí, Rodrigo. Rodrigo, me ajuda aí, Rodrigo. Eu vou cantar para Deus. Para Deus. Vou fechar a a porta porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Ele é grande, viu? Eu vou chorar para Deus. Eu vou chorar para Deus, vou contar tudo para Deus, vou fechar a porta do meu quarto, ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar para Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Só tu, Rodrigo. Me ajuda aí, Rodrigo. Amado, esse louvor, quem canta é da nossa igreja, é o irmão Rodrigo, que está aí vindo com Patrícia, né? Está conosco aí vendo.
Que maravilha, que bênção. Esse louvor é muito bonito. Eu vou aprender, prometo daqui para o fim da pandemia, eu vou aprender esse louvor para cantar aqui com os irmãos. A gente fazer então a interação. Que maravilha, né? Palavra abençoada. Deus falou poderosamente com você nessa noite, meu amado, minha amada irmã. E agora é como nós cantamos agora. É confiar em Deus. Só você e Ele. Que a coisa é individual, irmãos. Não estou falando que Deus não age na coletividade. Age sim. Temos exemplo aí, Jesus. Deus mesmo, no Velho Testamento, trouxe um povo, mais de 3 milhões de pessoas, tirou do Egito. Uma nação formou no deserto, né? A nação de Israel está hoje, até hoje, né? Também a nação árabe também. Mas, irmãos, Deus também quer ter contato pessoal com cada um de nós. É a intimidade do pai com o filho, amém? Qual é o pai que não quer intimidade com o filho? A mesma coisa Deus quer com você e eu, amém? Aproveite essa pandemia para você ficar bem pertinho do Senhor. Amados, que bênção, né? Temos aqui alguns pedidos de oração que eu consegui anotar ali, não deu para anotar todos, mas eu quero registrar também a presença de muitos irmãos que entraram depois. O irmão Plauto Torres, o irmão Celso, meu cunhado, e meu irmão Sóstenes Barreto, Barré, viu, Renato? Está conosco também aí, é o Sóstenes que apareceu aí. E muitos outros irmãos que entraram depois, me perdoem assim, porque aqui é muito rápido o playlist, para a gente conseguir listar todo mundo, é uma bênção, viu? Amém. Mas está aí. A nossa irmã Charisma diz que Charisma, né? as filhas, sobrinha filha, está todo mundo lá. Está todo ligado, né? Graças a Deus. Um abraço para todos aí, em nome do Senhor. Agora aqui eu registrei aqui a oração de pedido de oração de Carol por Yasmin, Ana Paula, né? Sim. Pede oração por Malu, Elisângela, Está pedindo pela família, pelo seu pai Fábio, pela sua Fábio mãe e Clotilde. A nossa irmã Paula está pedindo oração Por sua mãe Sônia Amélia Exatamente. e a sogra Socorro Monteiro. Isso. A nossa irmã Denise está pedindo pela sua saúde. E pela proteção de Deus dessa pandemia. Amém. E Dilza também pediu oração pela sogra dela, que está hospitalizada com sintomas de desidratação. Amém. Vamos orar. E também temos Amém. outros pedidos aqui de oração, pastor. A nossa irmã Charisma está pedindo que o Senhor Sim. proteja toda a sua família, toda a sua humanidade, proteja a sua vida, a vida das suas Amém. filhas e da sua sobrinha filha, que é a nossa irmã, a nossa bebê, né? Yasmin, que não é mais bebê. Tá Amém. mocinha. Nós também, o nosso irmão Edivaldo está pedindo oração Sim. pela sua irmã Nina e também por Silvana. Amém. Amém. Temos aqui também, deixe-me ver, eu vi mais um pedido de oração. Amém. Amém. Tem um pedido de Tilio no grupo que é da Igreja Evangélica Emanuel, por um pastor lá do Janga, pastor Josué, Sim. que está, ele e a família, todos estão Amém. doentes, né? Amém. Orar para esse pastor da Igreja Batista do Janga, se eu não me Isso, engano. Igreja Batista do Janga. Também Neide está pedindo oração pelo seu filho. Vamos também orar pelo filho de Neide. E também eu quero pedir oração por Jane, que trabalha com Neide Sim. conhece bem, que o Senhor vai e alcance. Também pela nossa irmã Claudinete, para que Deus continue Sim, fortalecendo o Claudinete. seu coração. Amém, Em nome de Claudinete. Jesus, amém. E que o Senhor continue com toda a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então, amados. Vamos em nosso pensamento agora com o Senhor dos exércitos. Meu Pai, meu amado Senhor, obrigado por estarmos mais uma vez reunidos nesta noite em Teu nome para celebrar mais este trabalho ao Senhor, Pai, de adoração, louvor. E agora, Pai, queremos entrar na Tua presença juntos para buscarmos a Tua bênção, buscarmos o Teu poder, Senhor, e recebermos de Ti, Pai, a Tua orientação, a Tua unção, Pai, e a Tua cura, Senhor. Deus, quantas pessoas estão precisando da cura divina, e eu creio que o momento é este, Pai. Visita agora o pastor Josué, essa irmã, que tem o marido, a sogra, e também, Senhor, a sua sogra está doente. E muitos outros irmãos, Pai, que estão doentes aqui, Pai, como a sogra da irmã Paula Queiroz, e também a Socorro Monteiro, Pai.
A mãe de Paula Queiroz e a sua sogra estão doentes. Cura as duas, Senhor, para a glória do teu nome. Cura a sogra de Dilce, Senhor. Faz maravilhas, Senhor. Tu és um Deus da cura. O Jeová Rafa, o que cura e não deixa nenhuma sequela, Senhor. E abençoa o povo, Pai, para que o povo tenha ânimo, o povo tenha esperança de dias melhores, Senhor, que virão pela frente, Pai. Que esse vírus seja expulso da nossa cidade, do nosso estado, da nossa região, do grande país que é o Brasil, Pai. Tira toda desavença, Pai. Que haja unidade, haja união, haja paz dentro dos teus muros, ó Jerusalém, disse o salmista, Pai. Prosperarão aqueles que te amam. Queremos ver o nosso país, Pai, na frente, Pai, com as pessoas voltando a trabalhar, a estudar, a ensinar, Pai, a fazer tudo que pode fazer, Senhor, sem sequela nenhuma, Senhor. Nós cremos no Deus restaurador, o Deus que faz novas todas as coisas e joga tudo que é velho no mar do esquecimento, Pai. Faz maravilhas, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, fortalece as famílias nesse período de pandemia, Pai. Os laços familiares sejam fortalecidos pelo teu amor e pela tua bondade e pela tua graça. E assim, Pai, nos despede em paz nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pastor, eu quero somente comunicar Pois que não. amanhã Sim. nós temos um culto de ação de graças Sim. de Marta, né? Marta, Helena é sua prima, de né? mamãe, Prima da prima de mamãe, filha de tio Neco. Tio Neco, muito bem. E amanhã ela estará aqui agradecendo ao Senhor por uma grande bênção. Será... E ela convida todo mundo para participar do culto. A minha família, grande parte da minha família estará presente. Eu estou muito feliz ligada, com né? isso. Nesse canal, né? Queremos avisar que ela não estará pessoalmente, fisicamente, mas através de um vídeo que já foi feito com ela, com a família presente lá. Eu não quero contar detalhes para a surpresa. É um vídeo muito bonito de uma grande vitória que ela recebeu do Senhor agora. E ela quer contar amanhã, ela quer comemorar com a igreja, amém? Então, que os irmãos estejam amanhã todos aqui para juntos celebrarmos ao Senhor mais esse dia de vitória. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Divino Espírito Santo, repousem sobre todos, agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Até amanhã, irmãos. Em nome de Jesus.